Olá pessoal, meu nome é Josué, sou professor de turismo e também já tive várias experiências na área pública e privada. Hoje falaremos um pouquinho dos fundamentos do turismo, certo? Nessa aula vamos tecer alguns comentários sobre conceitos, sobre história, sobre particularidades do turismo que são básicos para o entendimento da atividade turística, né, como evoluir como ciência atualmente. É bom lembrar que esse assunto não fique por aqui. Você leia livros, você realize atividades, realize os fóruns para que o assunto ele fixe com mais facilidade e você possa discorrer, né, sobre outros novos assuntos aí durante o curso. Para iniciar, vamos falar um pouco da caracterização histórica do turismo, onde alguns autores defendem, por exemplo, que o turismo, na verdade, nasceu no século VIII, na Grécia Antiga, quando existiam lá os Jogos Olímpicos e que de 4 em 4 anos as pessoas, os visitantes viajavam, se deslocavam em suas cidades para assisti-los. Uma curiosidade é que os Jogos Olímpicos são herança cultural até hoje, né, em nossos tempos atuais. Okay? Outro autor, Badarro, ele também defende a origem do turismo, mas não atribui à Grécia, já ele atribui aos fenícios, pois ele diz que os fenícios foram os criadores do comércio, foram os criadores da moeda e foram os criadores da expansão marítima pelo mar Mediterrâneo. Então seria ali que estaria se originando o turismo. Mas já chega ali Kay, né, outro grande autor, né, dentro da área do turismo, que faz trabalhos e análises estruturais do turismo, que já diz que, na verdade, foram os povos egípcios lá no século III a.C., onde os egípcios já transportavam grandes peças para construções de mausoléus de faraós e mausoléus de grandes sacerdotes, né, através do rio Nilo para ser construídos em outros pontos, outros locais. O bom é, não existe um certo ou errado, um que esteja vigendo ou não. Na verdade, toda essa discussão teórica sobre a história do turismo, a origem histórica do turismo, nos traz o que o turismo é hoje. Que os deslocamentos para o turismo, eles podem ser por diversas motivações. Elas podem ser por motivação religiosa, por motivação de lazer, por motivação de descanso, por motivação de trabalho, por motivação de guerras, tá certo? Então, as origens, elas partem de várias motivações, e é isso que o turismo hoje a gente tem, né? Várias motivações que vão estar atribuídas a essa atividade, ok? Mas somente os fluxos turísticos eles só se intensificaram mais lá no meado do século XIX, onde ele passou a assumir uma face, né, de atividade econômica real mais organizada, que ao seguir para meados do século XX, onde a gente teve uma maior abertura, um maior espaço para o lazer, né? Onde a gente teve o desenvolvimento dos transportes, onde a gente teve o final da Guerra Mundial, né? E assim o desenvolvimento de novas indústrias, né? E o investimento em novas indústrias, isso passou, né, a ser uma realidade, né? Passou a ser mais estruturado e o turismo começou a ter uma cara, né? Ter uma linha, né, de ciência, né? Ciência como a gente tem nos dias atuais, né? Então, isso se comprova principalmente hoje, né, no ano de 2020, através de uma pesquisa que foi demonstrado seus resultados em janeiro, que é a pesquisa mensal de serviço do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Lá ele mostrou, certo, um relatório, que o turismo, certo, que é os serviços turísticos, eles aumentaram o índice de 2,16% em 2019 com relação a 2018. Isso demonstra bem a capacidade indutiva de trabalho e de evolução que tem o segmento da atividade turística. Porque enquanto estamos passando por um momento aí, um momento meio que difícil na economia, difícil na política, a gente vê uma atividade, vê um segmento que tem aí propensão ao crescimento, tá certo? E o turismo como atividade, ele vai trazer resultados positivos, né, quando bem trabalhado, quando organizado, bem planejado, porque o turismo ele é uma atividade peculiar que vai estar trazendo divisas para a localidade, vai estar gerando emprego, vai estar trazendo melhorias infraestruturais para aquele destino, vai estar trazendo a divulgação daquela localidade, né, para uma divulgação mais aprofundada e mais exposta para novos turistas, novos visitantes daquela área. Certo? O turismo como uma ciência
interdependente. A importância do turismo no ensino, na pesquisa e seu interrelacionamento conta-se em ciências é um fator que faz parte da formação do próprio turismo. O turismo, ele por si só não consegue viver. Ele precisa da geografia, ele precisa da economia, ele precisa da filosofia, ele precisa do meio ambiente para fazer parte da fundamentação, da questão da base teórica para poder existir. Tanto que a sua evolução como ciência, ela depende dessas disciplinas, depende dessa ligação propedêutica com essas disciplinas para poder estar evoluindo e trazendo novos resultados, né? E daí nós vamos ter alguns autores, né, durante aí o nascimento do turismo e a discussão do turismo, então, como atividade, que foi importantíssimo para hoje a gente ter o turismo como uma ciência, o turismo como uma área, um segmento de vida, né, interdependente que está dentro da sociedade aí com um meio, né, com uma atividade próspera. Nós vamos ter Foster, em 71, né, que propôs um estudo funcionalista do turismo, né, vamos ter Leiper em 79, Cessa em 85, Leiner em 85 e Beni em 2001, né, que fizeram uma abordagem estruturalizada do turismo, fundamentada na teoria geral dos sistemas, né. Esse último é considerado hoje um dos maiores teóricos da área do turismo, que realizou, né, trouxe por fim o diagrama do sistema de turismo que logo veremos, tá certo? Então, essa compreensão de que o turismo não é só uma atividade econômica, mas sim uma atividade que depende do social, depende do cultural e que tem que ter a integração, é algo que deve ser estudado em todos os seus momentos e aplicado em todas as suas fases, tá certo? Daí, com o crescimento do turismo, com o fomento do turismo, surgiu a necessidade de se trazer conceitos, o firmamento de conceitos comuns que pudessem até servir como bases estatísticas, como bases fundamentais de análise dentro do mundo, dentro de uma padronização mundial. Então, a gente vai ter aí que a palavra turismo, ela vai ter, né, a sua origem no inglês tourism, certo? Esse radical tour, né, ele vem do francês, que deriva do latim tornare, e do grego tornos, que significa um giro, um ciclo, uma movimentação, um deslocamento, um ao redor, tá certo? E assim também vamos ter aqui mais outros dois conceitos, que lá dentro das ligas, dentro da Liga das Nações Unidas, né, que em 1937, desde aquela época, desde aquele ano, que vem sendo discutido, né, e que se trouxe depois, né, com a padronização pela Organização Mundial do Turismo, já em 1998, né, essa definição, né, explanada, que seria o turismo, ele compreende as atividades que as pessoas realizam durante as viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, certo? Com a finalidade de lazer, negócios ou outros. Okay? E o turista é o visitante que se desloca voluntariamente por período de tempo igual ou superior a 24 horas para local diferente de sua residência, veja só, de sua residência e do seu trabalho, sem este ter por motivação a obtenção de lucro, certo? E junto a isto, a própria MT, dentro da Liga das Nações Unidas, ela demandou, conforme Mário Carlos Beng, né, que havia necessidade também de se trazer uma conceituação comum, uma definição comum para termos como visitante, né, e turista. A priori era visitante e turista. Né? E aí, com os estudos, com as análises, o diálogo teórico, chegou-se que os visitantes, eles seriam, na verdade, um turista temporário. Seriam pessoas que se deslocavam de suas localidades para outras, em outra parte do país ou no exterior, tá certo? Que não tivesse a finalidade de lucro e que tivesse diversificadas motivações para estar realizando aquela movimentação. Mas daí surgiu outras espécies, né, dentro da ideia de turista, que seria o residente e o excursionista, que vai abarcar bem o quê? O residente já é aquele, veja só, que há mais de 6 meses está fora de sua localidade. Então, se ele sai da sua localidade, está em outra há mais de 6 meses, ele automaticamente se transforma em um residente. Já o excursionista, ele vai abarcar aqueles que não são turistas porque não passaram um tempo igual ou superior a 24 horas, eles estão passando menos de 24 horas. E por isso vem a definição de excursionista como todos aqueles turistas, né, que saem da sua localidade, vão a outra localidade que tem uma oferta, né, de turismo, seja um comércio, seja um negócio, um lazer, praia, mas que volta com antecedência de 24 horas. Ok? Dentro, então, dessa análise do turismo, nós vamos ter algumas tipificações e formas de turismo. Vamos ter o turismo interno, tá certo? Que é o turismo doméstico, é aquele realizado dentro do próprio país. Né? O turista, ele não sai, né? O visitante, ele não sai da sua localidade. Dentro do próprio país, ele realiza o turismo. É o chamado turismo doméstico também.
O turismo receptivo é aquele onde a gente vai ter um conjunto de equipamentos e serviços voltados à recepção de pessoas, né, que vêm, que destinam-se, né, de outras localidades e vêm até a nossa. Esse é o turismo receptivo. O turismo emissor é quando aquela massa, existe aquela locomoção de pessoas que, movimentada por uma oferta, por uma necessidade, de uma motivação particular, sai de sua localidade, certo? E vai até outra. O turismo de massa é aquele turismo que abarca a maior parte dos turistas. Os turistas, geralmente turistas de classe média, são aqueles que vivenciam através de agências de viagem, pacotes de turismo, né, os pacotes turísticos. Então, estes vivenciam através do turismo de massa, ok? Então, esses turistas, eles têm programas que são coletivos e que são já atribuídos por uma empresa, né, de forma a um grupo, né? O turismo popular já é um turismo que é voltado mais para envolver, para trazer, incentivar pessoas, por exemplo, idosos e jovens a participar da atividade turística. Por exemplo, equipamentos como colônia de férias, como albergues, esses se enquadrariam bem dentro da questão do turismo popular. Então, é um turismo voltado a esse nicho, né, de pessoas. E o turismo social, que é muito bem trabalhado pela entidade SESC, hoje no nosso país, que é voltado para incentivar o turismo, né, de uma forma mais integradora, né, uma forma mais integrativa, né, e que envolve principalmente as férias, né, um trabalho voltado às férias dos trabalhadores, seja de órgãos públicos e de empresas privadas, né. Então, nós temos o turismo social. E aqui nós temos um diagrama que vai explicar, que vai sintetizar bem o turismo, a atividade turística como ela é, como ela deve ser, né, onde ela vai ter que ser toda destrinchada, ela tem que ser toda analisada para que tenha uma sustentabilidade, tenha um fulgor, né, na sua operacionalidade. E aqui nós vamos ter a superestrutura, a infraestrutura, de uma forma bem resumida e rápida, certo? Onde o que vamos ter? Vamos ter aqui as leis, o Estado, a atuação estatal, as normas, né? Aqui vamos ter a infraestrutura física, sejam elas voltadas ao atendimento do turista ou local, mas o importante aqui é o saneamento, é a segurança dada, ok? E aqui vamos ter o conjunto das ações operacionais, é como se fosse o mercado turístico, onde a gente vai ter a oferta, que são os produtos turísticos, a demanda, que são os consumidores, são os visitantes, são os turistas do local, e aqui vamos ter o ciclo produção, consumo e distribuição. Produção é como o produto é trabalhado, de que forma é trabalhado, a distribuição, como é que ele é disponibilizado, distribuído, divulgado, e que hoje a internet, as redes sociais fazem um papel muito importante nisso, e como ele vai chegar até o consumidor, né? Então, tudo isso imbricado. Aqui vamos ter algumas relações ambientais, que mostram novamente a questão já falada por nós, que é a intenção integrativa, ecologia, economia, cultura e sociedade. Sem um sistema ecológico preservado da localidade, eu vou ter um problema econômico sério. Certo? Por quê? Porque o turismo ele não vai se desenvolver como economia, porque ninguém quer ir para um local que está em declínio. Automaticamente, se eu tiver um estado social onde as pessoas do local são contra o turismo, então automaticamente eu vou ter um problema e esse equilíbrio vai estar quebrado. E automaticamente cultural, se os turistas que estão chegando no local, eles estão trazendo impactos culturais, a população ao local, e isso trazendo impacto diretamente ao social, vamos ter novamente vamos quebrar o sistema. Então isso aqui é um sistema pensado por bem, certo? Que traz a integração de microsistemas, onde todos devem ter a sua sustentação para que o turismo ele se fundamente como uma atividade que seja sustentável e que traga divisas e que ele seja propenso a evoluir e crescer. Se algum desses apresentar um passivo extremo, sem controle, que não seja planejado, que não haja um plano de contingência, tá certo? A gente vai ter problemas e a gente vai crescer aí para uma linha de turismo onde ele vai ter uma vida muito pouca, uma vida útil muito pouca, trazendo mais prejuízo àquele local, tá certo? A partir disso, então, com essa análise, através do entendimento de como funciona o sistema do turismo, é que a gente pode chegar à segmentação. A segmentação do turismo ela vai aproveitar suas várias motivações, vai conglomerar e vai desenvolver produtos voltados para esses nichos, né, dentro do turismo. E aí nós vamos ter a segmentação apontada como principais. Por exemplo, o ecoturismo, que é voltado para o turismo ecológico, aquele que é voltado para locais onde temos pessoas que gostam da natureza, gostam da sustentabilidade. O turismo cultural, voltado para bens materiais ou não materiais, que tem a ver com a história, que tem a ver com a vivência de um povo, né? Turismo de negócio e eventos,
voltado aí à questão empresarial, a caráteres associativos, né, de encontros associativos e negociais, o turismo de esportes, voltado às atividades esportivas, seja observação, seja eventos, sejam competições. Turismo de saúde e bem-estar, voltado à questão estética, de saúde, o turismo rural, voltado àquelas atividades de observação, à ruralidade e até estímulo a essas atividades. O turismo de sol e praia, né, que é o turismo conhecido pela gente como praiano, tá certo? Então, para finalizar aqui, né, esse bate-papo nosso de fundamento do turismo, o importante é sempre lembrar, é uma profissão que tem muito a crescer, é uma profissão que tem muita potencialidade. Um exemplo é que tivemos os Jogos Olímpicos, agora os Paralímpicos, né, e a Copa do Mundo. Né? Então, tudo isso, né, conduz a mostrar que temos um mercado de turismo forte. Agora, se não tivermos integração, onde todos os agentes, seja privado, público, sociedade, consumidores, que são, no caso, nossos turistas, não tiverem envolvimento e tiver sustentabilidade dentro dessa integração, envolvimento, um planejamento sustentável, nós não teremos um turismo duradouro, um turismo que seja um fomento, né, seja um sinal de crescimento para uma localidade, um destino turístico. É isso aí, gente. Obrigado. Até o nosso próximo vídeo.